Presidente, como externei, quero mais uma vez agradecer a sua estima, a sua consideração, generosidade, porque bem sabemos das inúmeras atribuições, mesmo que no início de atividades parlamentares de uma segunda-feira, que em tese nos cobram menos, mas ao contrário do que possam pensar, são intensas para que nós nos preparemos para os dias vindouros, que são de fato e nos exigem, chamam-nos aos inúmeros debates em comissões e no plenário. Senhor presidente, ao ocupar essa tribuna, eu gostaria, e assim o faço, de tecer os nossos cumprimentos ao chefe, comandante máximo da Força do Exército Brasileiro, que na última sexta-feira, quando do momento em que todos nós comemorávamos a data maior do Exército, nós o tínhamos e o ouvíamos de uma forma extremamente equilibrada, de uma forma a demonstrar qual seja o dever daquele que, ao optar por ingressar nas Forças Armadas, tem efetivamente que reconhecer as exigências, deveres e obrigações, sem abrir mão absolutamente de uma sequer das mesmas constitucionalmente previstas, quais são a de respeitar a nossa República, de respeitar os nossos princípios, de respeitar as nossas bases, que institucionalmente a cada um, sem distinção, nos é imposto. E por que faço essas menções, presidente? Porque não muito distante de nós, durante o período de 4 anos anteriormente a este governo, o que nós observamos foi exatamente a insídia, as tentativas que invariavelmente nós observávamos, constatávamos e que, ao término de um processo de apuração, e não sei se correto estou ao dizer ao término, porque imagino que ainda muitas outras informações e ainda muitas outras constatações por um processo de investigação que está transcorrendo, nós haveremos de saber daquilo que as nossas mentes poderiam até não compreender como passíveis de existirem. Um governo que alimentava narrativas deliberadamente, nada sustenta, nada pode nos convencer que era algo que se dizia ao talante, ao desejo, dos improvisos incontidos do ex-presidente e dos que o cercavam e dos que o acompanhavam. Não, ao meu sentir, não sei se ao convencer-se de Vossa Excelência, tudo predeterminado, tudo deliberado, tudo com um propósito adiante de estabelecer dificuldades e de impor às nossas instituições, de impor à nossa república, de impor à nossa democracia, situações que trouxessem-nos aquilo que ao término de 2022 assistimos. Então eu quero aqui cumprimentar ao ministro do Exército, cumprimentar ao ministro da Defesa, porque de uma forma reta, de uma forma vertical, de uma forma comprometida com as nossas instituições, comprometida com o Brasil, não se permite, ao dizer de maneira inequívoca, de maneira induvidosa, o seu inarredável dever de fazer cumprir a Constituição e de exigir aos seus quadros a disciplina exigível a cada uma dessas forças. A gente precisa trazer, presidente Confúcio Moura, senhoras e senhores, e muitos aqui presentes não tiveram, como eu próprio não tive, Vossa Excelência teve, e não obstante a sua jovialidade, mas vivenciou o período infausto do regime militar. Nós não dimensionamos, porque quando nós não sentimos na pele, a gente não dá a devida dimensão aos fatos. Eu até posso fazê-lo, porque se eu próprio não vivi, não era vivo,
mas sobre os meus mais próximos se abateram o período do regime de exceção através de atos institucionais, como o ato institucional número 5, que tirou da vida pública por um período considerável, impondo a essas figuras republicanas, democratas que foram, e aí eu cito ao meu pai, eu cito ao meu avô, como a dezenas e centenas de outros maiores brasileiros que defendiam nessas duas casas, como em outros parlamentos, a nossa democracia. Faço, portanto, questão de saudar as palavras do ministro do Exército exatamente por trazer essa tranquilidade, que não foi a mesma posição adotada por alguns integrantes das Forças Armadas brasileiras, tendo-os, alguns destes, porque comprovadamente, incitando, participando, envolvidos e até estimulando ao processo que se queria, advindo da mente não de outrem, mas do chefe maior do nosso Estado brasileiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, nessa linha, eu quero mencionar, presidente Confúcio Moura, todos esses episódios, quando nós observamos, e é legítimo, nós estamos numa casa parlamentar onde o debate deve fluir, onde as constatações sobre as diferenças devem prevalecer, onde as convergências são louváveis, como também as próprias divergências. Às vezes até nos alimentamos melhor e nos corrigimos com as divergências. Mas quando a gente observa um grupo de parlamentares, oponentes, opositores ao atual governo, insistentemente fugir ao debate e às constatações, fugir àquilo que está sendo produzido. E o que se produz não é a fala de um integrante do governo. Não caberia nessa tribuna a minha presença, pelo histórico e pela responsabilidade que tenho de mais de 30 anos de vida pública, de dizer, se não com base ou com bases fortes, sólidas e incontrastáveis, de que o governo do presidente Lula, com os seus desacertos, também não estamos aqui a pleitear e a requerer a performance ideal, a performance plena, que é a perfeição, não nos é dada na condição humana, portanto, frágil como somos. Mas os números mostram, presidente Confúcio Moura. E aí não há, da parte dos bolsonaristas, o desejo de fazer esse debate. Não é interessante falar sobre os números de cada uma das estruturas administrativas, porque todos esses 15 meses nós verificamos, depois e principalmente da maneira como nós assumimos o governo, da maneira como nós começamos, em meio inclusive às tentativas que foram infaustas, por força de uma reação entre os quais o poder congressual de impedir um golpe bolsonarista e daqueles que ainda teimam a minimizar, ao invés de dizer, eles erraram, eles não contam com o nosso apoio, não. Eles falam que aqueles que avançaram contra as nossas instituições, quebraram as nossas estruturas, vilipendiaram os espaços físicos, gracejando todos os atos, os mais degradantes possíveis e inimagináveis. Não. Eram pessoas que estavam aqui sem saber do que pretendiam. Não, vieram apenas expressar o inconformismo diante dos resultados eleitorais, porque esses resultados eleitorais foram ditos pelo ex-presidente derrotado nas urnas como resultados manipulados. As mesmas narrativas, presidente Confúcio Moura, se nós não haveremos pela graça e pelo esforço nosso de não mais vermos repetidos na proporção do 8 de janeiro de 2023, é a mesma ladainha, é a mesma narrativa. É a narrativa de quem sabe que contra si pesarão decisões, porque chamado estará a falar sobre os seus próprios atos, tanto o ex-presidente como os que o cercam e como os que participaram de toda essa trama sórdida, abjeta
inaceitável, e aí chama a população, ou parte dela, uma parte dela, para estar reagindo ao momento em que essas decisões haverão de ser tomadas pelas suas práticas, pelos seus cometimentos. Não vão fazer o debate, não vão desconhecer os investimentos, presidente Confúcio Moura, que nós passamos a ver, enxergar, constatar, vivenciar nos avanços na infraestrutura. Vossa Excelência, ao longo desses 15 meses, recebeu praticamente toda a esplanada do Ministério e, notadamente, aos ministros que tratam, que versam, que falam sobre os investimentos na infraestrutura, como o caso do senador ministro Renan Filho. Os bolsonaristas não terão disposição de subir à tribuna e dizer que o ato do presidente Lula de trazer de volta o programa Minha Casa Minha Vida não é merecedor dos nossos aplausos. Como eles dirão isso? Depois que nós vimos, só nesse primeiro trimestre, mais de 135 mil novos contratos sendo celebrados, percentuais maiores do que o primeiro trimestre do primeiro ano do presidente Lula. Não serão os bolsonaristas que terão capacidade de discutir o tema dos investimentos que o Ministério da Saúde tem feito no Mais Médico. Outros tantos milhares de colegas seus que estão se disponibilizando, contratados, a servirem nos rincões distantes do seu norte, nos rincões distantes do nosso nordeste. Não serão os bolsonaristas a travar esse debate, porque foram eles que disseram que em 6 meses seríamos nós uma nova Argentina e em um ano seríamos nós a Venezuela, nas palavras do suprassumo da eloquência do ex-ministro da Fazenda, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não serão os mesmos que estarão se dignando a dizer que o presidente Lula e que esse governo optou em investir na educação, na graduação, na recomposição dos orçamentos, orçamentos esses que foram dilapidados durante o período de passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente Confúcio Moura. Aqui está um resumo do que nós estamos a trazer. Poderíamos e haveremos para e passo, porque esse debate definitivamente, eu estou convencido, é necessário que se faça para que outras impressões, como as que hoje mesmo tentou-se dizer dessa tribuna, impressionante essa esmerada disposição e esse esmerado esforço de confundir a opinião pública. Hoje, como o debate não pode ser administrativo, o paralelo eles não querem fazer dos 4 anos desastrosos de uma área educacional que estava nas páginas não políticas, não administrativas, mas nas páginas policiais, dos desastres de quem levantava a voz. E ainda hoje, presidente Confúcio Moura, eu já presidi diversas sessões, abrindo esse primeiro período, pelo menos 5, 6, 7 vezes, eu já o tive aqui da tribuna a falar sobre vacina pública, sobre a necessidade, e ainda há quem diga que o ex-presidente tinha razão quando provocou, entre outros que provocaram, o flagelo de milhões de brasileiros. E não pensemos que não exista, meus amigos e minhas amigas, jovens, senhores e senhoras, que têm formação intelectual, não são pessoas desprovidas do saber a dizer que acompanham aquilo que um dia foi dito pelo ex-presidente, a desestimular a vacinação pública no país, sendo ele uma referência, a referência do crime cometido quando burla legislação do cartão de vacinas. Presidente, esse debate a gente precisa fazer, porque está em curso esse processo de novas narrativas. E a narrativa de agora é a de falar que o Brasil está sob o ambiente desassossegado da censura pública. Não, o Congresso Nacional, o presidente do Senado, ora, a figura do presidente Rodrigo Pacheco
e aqui não estamos pela condição de ser o seu parceiro, de ser o seu companheiro de casa, mas pela condição de cidadão que reconhece a postura de quem defendeu intrinsecamente os princípios postulados, demarcados pela nossa Constituição, da nossa República. É inadmissível, presidente Confúcio Moura. E aí aos cidadãos e às cidadãs, aqueles e aquelas que não se tomam pelas informações, entre aspas, desinformações, que são absorvidas com a facilidade que nós tememos, porque terminam sendo convincentes, às vezes convincentes. E assumir essa tribuna, falar a esse respeito, é um dever que todos nós temos. E é por isso que eu fiz questão, pela liberdade que Vossa Excelência me confere do pedido para que o mesmo pudesse estar à presidência, garantindo-me essa expressão. Façamos esse debate. Tenhamos e assumamos as responsabilidades que o ano de 2024 nos impõe. Um ano que, como igualmente o de 2023, traz-nos tarefas, árduas tarefas, desafios, sim, mas jamais sem perder as esperanças e jamais sem perder de vista aquilo que foi já um conjunto, um rol, um acervo de grandes resultados. Esses são conhecidos, esses são vividos. Presidente Confúcio Moura, depois de termos feito o debate em praça pública, falando a necessidade de trazermos um alento, de trazermos um refrigério, como dizemos nós no Nordeste, e acho que também é uma expressão que Vossa Excelência ouve e traduz no seu Norte, a milhões de famílias que viveram e que vivem ainda boa parte pelo drama da fome, quando nós pegamos os resultados que mostram que em 2023 houve considerável incremento, aumento na renda domiciliar per capita de milhões de brasileiros, isso nos agrada, presidente, porque eu não passei fome e Vossa Excelência, de certo, não passou. Muitos que nos acompanham, como os nossos companheiros aqui, não passaram, não passamos. Mas 30 milhões de brasileiros, há bem pouco tempo, não sabiam o que era ter 3 pratos de refeições a cada turno do dia. Isso é fato. E hoje, diante de tudo aquilo que foi produzido, sim, mas senador veneziano, aí há uma participação do Bolsa Família, correto, porque enquanto houver a pobreza extrema, enquanto houver a insegurança alimentar, enquanto nós não estivermos num país onde as pessoas possam se suster com os seus próprios esforços, nós não podemos fechar os olhos, presidente. Nós não podemos marginalizar, nós não podemos lançar a toda má sorte a essa leva de irmãos patriotas que não têm as mesmas condições, espaços e condições de lutar por um dia melhor. Hoje nós passamos a ter isso, presidente, muito ainda a percorrermos, quilômetros a percorrermos, mas sem perder de vista que estamos no caminho certo. É dessa forma, presidente Confúcio Moura, que eu haverei sempre a partir dessa data, porque vejo, eu aqui estive no dia 8 de janeiro, presidente Confúcio, na madrugada do dia 8 de janeiro, e vi aquilo que as TVs, por melhores que fossem as coberturas jornalísticas, não puderam traduzir. Não. O drama de quem vivenciou aquele dia, de quem combateu o melhor combate para evitar prejuízos materiais maiores à nossa República, eu tive naquela madrugada a oportunidade como presidente, ocupando interinamente esta condição de presidente, de enxergar. Isso é doloroso a quem de fato preza, quem de fato prima pelas nossas instituições, pela nossa República. Nós vamos fazer esse bom embate. E eu gostaria muito que, ao invés dos nossos companheiros ocuparem interminavelmente o tempo que nos é consagrado pelo regimento interno, a dizer que nós estamos sendo solapados pela censura, ao invés de dizer que nós estamos sendo agredidos porque nós não podemos falar, ao invés de trazer uma figura, um bilionário que imagina comprar tudo e a todos com a sua riqueza e hoje se tornou para um punhado de bolsonaristas, que coisa miúda, chinfrim, o que eu vi ontem,
naquilo que eu ainda pude suportar de ver, porque causava náuseas, uma manifestação chinfrim de homenagens a uma pessoa que não tem absolutamente comprometimento nenhum com a nossa pátria, porque afinal de contas defende os seus negócios, defende o mercantilismo puro que o fez bilionário como é. Presidente Confúcio Moura, as minhas homenagens são essas as minhas considerações, mas necessárias as vejo e as tenho, porque esse debate precisa ser levado às casas dos brasileiros, mostrando aquilo que de fato esse Congresso, com a sua ajuda, sempre serena, sempre equilibrada, independente, porque questionadora, seja este ou seja aquele, o governo que esteja a nos conduzir deve fazer. Muito grato. Senador veneziano,